1954, após 25 anos sem congresso, o partido realiza o seu 4º congresso. Essa foi uma tentativa feita primeiro em 1934, que não foi possível, depois em 1947, que também não foi possível por conta das tempestades políticas que o Brasil vivia, e foi possível um clima propício para realizar um congresso em novembro de 1954, depois do suicídio de Getúlio. Esse congresso de 54 é para ajustar a política partidária, porque havia passado por um período de sectarismo depois de ter sido colocado na clandestinidade em 47. Então, o manifesto de janeiro de 48, o manifesto de agosto de 1950, são manifestos que jogam o partido num certo isolamento político. Em 1954 era necessário já ajustar a política partidária. O partido conseguiu realizar um programa que não havia sido feito ainda desde a sua fundação. O programa de 1954 é o primeiro programa do Partido Comunista do Brasil. Nos anos 20, o programa partidário era absorvido do programa da Internacional Comunista. Nos anos 30, além de partes do programa da Internacional Comunista, também foi feito um programa para a Aliança Nacional Libertadora. Então se absorveu partes da política libertadora nacional no seu programa, mas o partido não tinha um programa próprio. A partir de 1954, do 4º Congresso, o partido vai escrever coletivamente o seu programa. Outra novidade desse congresso é o número de mulheres no Comitê Central do partido. Desde o primeiro congresso, desde a primeira conferência, ainda não havia sido eleitas mulheres para o Comitê Central. E nesse momento, por conta de uma política que o partido fazia entre mulheres trabalhadoras, mulheres jovens, se criou uma necessidade de ter no Comitê Central algumas mulheres que faziam já um movimento em torno das atividades do partido já há alguns anos. Dos membros efetivos do Comitê Central, 3 delas, Arcelina Moschel, advogada do Rio de Janeiro, Lourdes Benaim, doméstica de São Paulo, Zuleika Lambert, professora de São Paulo. Na suplência, ainda contava com Orondina Silva, tecelã de São Paulo, Olga Maranhão, doméstica do Rio de Janeiro, Maria Salas, tecelã de São Paulo, e Iracema Ribeiro, professora no Rio de Janeiro. Essas são as primeiras mulheres que foram eleitas para o Comitê Central do Partido Comunista do Brasil durante o 4º Congresso. Essa atividade delas, a presença delas no Comitê Central foi muito importante, porque é isso que dá gancho para a 4ª Conferência do partido. Meses depois do 4º Congresso, em abril de 1955, houve uma reunião do Comitê Central em que Iracema Ribeiro fez uma intervenção muito crítica à conduta do partido perante as mulheres, perante a militância das mulheres, perante as mulheres. Em suma, ela denunciava o machismo institucional do partido. Intervenção muito dura e foi muito bem-vinda por parte do coletivo do Comitê Central. Tanto que marcou-se, a partir daquela reunião, uma conferência especial sobre a questão da mulher para o ano seguinte. Então, em 1956, a 4ª Conferência Nacional do Partido Comunista do Brasil é sobre a questão da mulher. A 4ª Conferência Nacional do PC do Brasil, Conferência Nacional sobre o Trabalho do Partido entre as Mulheres, em fevereiro de 1956. Dias antes da conferência, houve um texto de Luiz Carlos Prestes, intitulado Despertar para a Luta e Organizar as Grandes Massas Femininas. Esse foi um texto que foi muito discutido durante a conferência. Então, houve 3 informes especiais. Um de Carlos Marighella, que foi quem fez a abertura da conferência. O texto dele se chama Por um amplo trabalho de agitação e propaganda entre as mulheres. Outra intervenção especial foi o trabalho com as organizações de base femininas, condição para um amplo movimento feminino de massa, de Sérgio Romos. E a terceira intervenção especial é renovar e melhorar nossos métodos de trabalho entre as mulheres, por Iracema Ribeiro. Aí a intervenção final
de encerramento da conferência foi feita por João Amazonas. Então, a resolução dessa conferência, vale aqui ler um pedacinho dela, 3 linhas, diz muito sobre o clima que se fez em torno do trabalho das mulheres naquela conferência. E segue aqui o texto. A emancipação da mulher da injustiça secular, da escravidão e da desigualdade é parte integrante e decisiva dessa batalha de todo o povo pela liberdade e o progresso social em defesa da Constituição e contra qualquer golpe de Estado reacionário. As mulheres brasileiras têm um papel destacado a cumprir na luta para fazer avançar a democracia. Elas mesmas precisam da democracia. Esse é um texto, é uma parte do texto de resolução da 4ª conferência, da Conferência Nacional do Partido Comunista do Brasil. Essa conferência ficou completamente invisibilizada pela história, porque semanas depois houve o 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, e esse congresso criou uma cisão enorme em todo o movimento comunista internacional, e a Conferência Nacional acabou deixando as páginas dos jornais, deixando as discussões partidárias, e logo depois essas políticas não foram mais cumpridas, não foram mais desenvolvidas.